Vamos conversar sobre muitos assuntos, sobre algo que está acontecendo na América Latina. É preocupante o que está acontecendo na América Latina. Gente, desde o Foro de São Paulo, que o senhor Lula criou com o senhor Fidel Castro, essa questão da união das esquerdas da América Latina, a coisa está ficando feia para o lado das igrejas. Por exemplo, vamos ver o que acontece na Bolívia, o que está acontecendo, o que o seu Evo Morales está fazendo na Bolívia. Está lá, inclusive, a imagem do onipresente Che Guevara, Ernesto Che Guevara, atrás dele. Esse pôster já foi é usado muito em camisetas. Evo Morales ameaça obras sociais de igrejas na Bolívia. O Evo Morales, que até o ano passado, final de 2018, ele esteve lá com o Papa, beijando a mão do Papa, mas quando está lá na Bolívia, ele fala mal do catolicismo, fala mal do cristianismo e persegue as igrejas. Ele quer resgatar uma religião autóctone, segundo ele, ali na Bolívia, a região dos Incas, dos Incas. Uhum. E está perseguindo as igrejas, está ameaçando obras sociais das igrejas. É a questão da dupla bonificação. Uhum. É uma taxa que as igrejas têm que pagar, olha que louco. Em vez de serem beneficiadas pelo governo... É a Idade Média aí. Ela tem que pagar para o governo, porque está fazendo o que o governo deve fazer, não faz, ele tem que pagar um bônus extra. Mas, gente, por que a esquerda, o senhor Evo Morales é um dos representantes da esquerda, tem tanta raiva da igreja? Marx falava que a religião é o ópio do povo, né? Uhum. Por que será? Será que é porque eles querem ser a verdadeira igreja? A esquerda? Vocês têm alguma explicação para isso? Olha, eu penso da seguinte maneira. Às vezes eu gosto de assistir documentários, me informar. Então, assim, a respeito do nazismo, do comunismo, essas outras forças, essas correntes que já passaram, pelo mundo e muitas vezes o remanescente delas ainda está aí, é de se perpetuar, São ideologias, assim, imperialistas, E o comunismo, por mais que ele diga, que há uma abertura, que há uma... Mas, assim, é uma das maneiras de doutrinação. E o Evangelho vindo com essa libertação que começa, em primeiro lugar, no coração, que começa a falar e a viver altruísmo e etc., é uma ameaça. É uma ameaça para essa doutrinação subliminar. Uhum. Então, daí essa perseguição. Agora, quando interessa, eles estão lá nas missas, Então, é incoerência, Uhum. É para a gente ser educado. Não, eu lembro na eleição, na reta final lá, o candidato do PT, da esquerda, o Haddad. Ele, a Manuela Dávila, numa missa, cara, até comungando, até participando da Eucaristia. Gente, que desrespeito, cara. Incoerência dele de ter ido, assim, de discurso e de quem recebeu também. Se bem que eu fico pensando, assim, eu não tenho procuração para defender o sacerdote lá, o padre. Agora, eu confesso, eu acho que aqueles padres que participaram da missa antes da prisão do Lula, aí eu acho que houve uma, como é que eu posso dizer, uma ação deliberada de apoio a um condenado. Agora, eu não sei, pastor Léo, se eles foram na missa, era uma missa regular, entende? Porque também, fico pensando, você está lá celebrando um culto, aparece um candidato lá e senta no banco, você vai fazer o quê? É outra saia justa, saia justa, Vocês acham que os púlpitos foram usados politicamente essa última eleição? Pelo menos uma percepção sintática pode até ter visto. Isso até tristemente no meio evangélico também. Sim. Que é triste. Mas, se for civilmente, isso até é Código Penal. Que é proibido. É proibido. Então. Agora, a manifestação do padre, do pastor, fora do púlpito, ela é permitida. Sim, cidadão. Ele é um cidadão. Sim. Eu vi vários pastores se manifestando em redes sociais. Eu tive algumas experiências, pastoreando, a segunda igreja da Lagoinha que eu tenho oportunidade, o privilégio de conduzir, de liderar, e passei por duas eleições, e algumas pessoas, alguns colegas, pessoas conhecidas, olha, eu posso ir lá, e a minha fala foi, olha, no púlpito você não sobe, no púlpito você não sobe.
né? Então, eu posso falar, né? Olha, existem tantos candidatos na nossa igreja, nós precisamos orar, nós precisamos de uma mudança. Olhe para a proposta, olhe para aquilo que está trazendo, olhe para a vida da pessoa, olhe para a história, aquilo que pode acrescentar, né, para a nossa sociedade e, com uma direção divina, tome a sua decisão. Mas no púlpito não sobe, não pega no microfone. Porque induzir voto pega muito mal. Nossa, não dá. Além de ser crime. Além de ser crime, tristemente, uma expressão assim, põe amor nas minhas palavras, um curral eleitoral. Mas voto de cabresto. Né? Isso é muito sério. Agora, por outro lado, na vida privada, eu tenho todo o direito à liberdade, né, de me manifestar e tudo. Agora, estou no púlpito porque ali você está num lugar de autoridade espiritual. Você tem que manter ali, né, a sua isenção, né? Exatamente. Aí entra a ética pastoral, eclesiástica. Muito bom. Né? Que a gente tem que ter. Não usar para benefício próprio, né? Porque senão a gente vai estar entrando num sistema que a gente condena. Isso. Né? A gente está entrando num sistema que a gente condena e muitas vezes, né, as pessoas que estão ali com o coração puro, com o coração livre, olhando para você como referência, né, essas pessoas, elas vão, aquilo que a gente fala, e a gente tem que ter muito cuidado, temor e tremor, aquilo que a gente fala é lei. Sim. Né? Vira referência, né? E às vezes acontece abuso espiritual. Sim, né? demais. Manipulação de votos, né? Agora, o esclarecimento tem que ser dado sempre. Sim. Né? Acho que aí é dever do líder também. Né? Mas é interessante porque eu creio que correu-se muito risco, né, nessa última eleição de prisão de pastores. Eu lembro de um pastor no Nordeste, não vou citar o nome aqui, mas de uma igreja batista do Nordeste, que começou até um processo contra ele, porque ele né, segundo a denúncia, ele declarou voto, né, de púlpito. Não na vida privada. Sim. Esses dois espaços são muito difíceis, né, cara? A vida privada e a vida... É uma berlinda. É uma berlinda, praticamente. E a rede social ampliou nossa vida privada. Sim. A rede social, o nosso espaço privado é muito público agora. Não, e a própria tecnologia. A gente está conversando aqui, aí você pode estar gravando no celular. Exatamente. Né? Agora, falar em tecnologia, em mídias, né? Eu lembro que uma mídia que eu lia muito, um gibi que eu lia muito, que eu achava muito legal, mesmo que eu já era jovem, adolescente, quando começou a sair, foi o gibi do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Eu era menino. Sim. Pois é, eu sou um pouquinho mais velho. Sim, senhor. Mas muitos... eu lembro que eu vi uma matéria usando o personagem Mônica e a personagem Magali, que, se não estou enganado, elas são inspiradas até em filhas do Maurício de Souza, Sim. De um relacionamento homoafetivo. Eu lembro, sabe essas coisas que saem na internet, assim, de acusações e tal. Bom, o fato é que o Maurício de Souza deu uma declaração, ele, né? Coloca aí a declaração do Maurício de Souza, que está no site, se não estou enganado, do Gospel Prime. Isso. Está ali o Maurício de Souza com seus personagens, né? O Piteco, né? O Franjinha, olha, tá vendo? Cascão. O Maurício de Souza diz que não defenderá a ideologia de gênero na Turma da Mônica. Então, a declaração dele está veiculada no site do Gospel Prime, dizendo que ele não vai usar seus personagens para defender essa agenda. Né? Foi uma declaração dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. É interessante porque eu lembro que o nosso pastor Richard Guerra, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, eu até falei, Richard, olha, eu estou com inveja santa, porque ele foi convidado para dar enredo cristão usando os personagens do Maurício de Souza. E eu achei sensacional aquilo, mas eu sei que algumas pessoas criticaram, né? Exatamente porque alguns usos dos personagens do Maurício foram feitos de conteúdos não cristãos evangélicos. Agora, eu achei muito legal quando o Maurício declara que não vai usar os personagens para a agenda
da ideologia de gênero. Porque, pô, é brincadeira, sabe? Você usar um personagem desse... É delicado. O público-alvo, né, dos gibis, do Maurício, o próprio Maurício, né, é uma pessoa, assim, conceituada, né, é uma pessoa séria. O público-alvo são jubilado, crianças. Né? Já é jubilado. A Mônica, eu acho que já fez 50 anos, né? Sério, cara? A Mônica tem minha idade. Olha, que incrível. Então, né? Então, assim, eu acho que é entrar numa variável muito incerta, né? Ele se permitir, né? Então, acho que ele já... O público-alvo, as famílias, né? Eu acho que a perda dele seria muito maior, né? Entrar, né, nesse viés aí, do que ele permanecer conservador, né? Eu creio que a permissão... né, ou chamar, né, do pastor Richard para poder participar, o pastor Richard é nosso regional, né, indica até um certo posicionamento. Sim. Indica um certo posicionamento, né? Como diria o pastor Márcio, uma das pregações dele, o tec-tec ali do Vale dos Ossos Secos, né? Sim, os ossos começando a se mexer. Sim, os ossos começando a se mexer, né? Então, às vezes, né, a própria mídia, né? E vocês devem estar lembrados, Eugênio, que no programa que a gente fez aqui em dezembro, finalzinho de dezembro, a gente falou sobre Netflix, que teve que cancelar os Super Drags, né, que esse personagem drag queen, porque a população reclamou. Ótimo. Maurício de Souza não é bobo. Não. Ele sabe que se ele botar uma agenda dessa nos personagens, ele queima o filme. Quebra a empresa. Porque a sociedade brasileira ainda tem um grande percentual conservador, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu fico pensando nos meus filhos, meus netos. Meus filhos já são adultos, meus netos, né, que sociedade eles vão viver, né? E eu vejo, assim, que coisas, né, que nem você está falando, que leu na sua adolescência, eu também li na minha infância, né? Mas, assim, coisas que foram boas, que foram legais. Hoje, por exemplo, dificilmente você tem uma criança, um adolescente com um artigo, assim, de papel, né, para ler. Sim. Né? Então, assim, a gente quer que os nossos filhos, os nossos netos, quando chegarem ali, eles tenham acesso àquilo que a gente teve, coisas que a gente viveu, e de repente você vê os valores se degradando assim, é muito triste, é muito ruim. E os valores da Turma da Mônica são muito claros, né? Sim. Você pega, por exemplo, os personagens. Então, por exemplo, a Mônica. Vamos dizer que a Mônica é feminista. A Mônica é uma menina brava. Sim. Ela é brava. Né? A Magali é comilona. Então, cada personagem tem uma característica. O Cascão não gosta de tomar banho. Sim. Quem de nós nunca teve um colega que fugia do banho? E as crianças, os filhos, por exemplo, eu tenho um de 10 e um de 14. Né? A gente tem que estar, olha... Já escovou os dentes, olha, você... Então, assim, são coisas, entre aspas, ali normais. Né? O Maurício, ele inovou no negócio de inclusão, né, cara? Quando colocou um personagem como Cebolinha, né, que tem dislalia, né, que coloca as letras, né? Eu acho, assim, bem interessante. Realmente... Sim, porque a coisa pode ser olhada com dois aspectos, né? Muitas vezes olha e tal, não de bullying, agora, né? Não é assim, por exemplo, eu já ouvi coisas assim, até mesmo dentro da igreja, né? Não, e tal, porque o Cascão é espírito de sujeira e tal, aquela coisa toda. É delicado. Sabe? Espírito de porco. Sabe? Então, assim, se a gente for pegar esse viés aí, a gente pode, né, sair num lugar assim tão diferente, né? Mas, assim, olhando por esse prisma, por esse aspecto da inclusão, você vê que são coisas normais e que até precisam ser tratadas. A gente precisa conviver e a gente precisa, né, trazer uma direção correta ali para a coisa. Bom, queridos, a gente está falando sobre questão de transgênero, graças a Deus, né, que a ideologia de gênero, né, o Maurício declarou isso, né, para a Folha de São Paulo, e o Gospel Prime divulgou, né, que ele não vai utilizar, e que eu fico feliz com isso. Mas eu vi uma postagem muito interessante, das minhas colegas de seminário, na época eu estudei seminário, algumas foram para os Estados Unidos. E ela postou, achei super legal, coloca aí a questão da agenda transgênero, eu achei super legal a provocação. E não precisa de ser versado em inglês para conseguir traduzir, né? O vampiro tem medo da luz do sol, né? O Superman tem medo da kriptonita. E o transgênero tem medo da biologia básica. Olha aí. Eu achei sensacional essa provocação aí. Porque é isso, cara. Ideologia de gênero, né, que é a proposta dos transgêneros, ela contraria a ciência. Aí vão falar que é coisa de vocês que são religiosos, vocês que são evangélicos. Não, gente, é biologia.
Homem e mulher não é um conceito ideológico. Sem dúvida. É um conceito biológico. Macho e fêmea, né? A integralidade do ser ali, né? Eu acho interessante porque, muitas vezes, a história quebra os argumentos de quem critica a fé. Sem dúvida. Né? A fé é coisa de gente burra. Não, gente. Não é. O fato de termos fé não quer dizer que nós somos burros. Fé, nós temos fé porque nós somos realistas. A gente se reconhece o pecador e sabe que nós precisamos de um Deus que resgata. Graça irresistível. Mas não adianta, né? Não é um atentado ao meu cérebro, não. Na realidade, de jeito o nenhum. nosso cérebro, Paulo fala, né, que a gente tem que fazer o quê? Tem que lavar. É a boa lavagem cerebral, né? É o renovar da nossa mente pela palavra. Muito bom. Né? Muito bom. Porque metanoia, mudança de mente, né? E eu acho, né, assim, eu até me lembro de um livro, não sei se vocês conhecem ou qual o conceito dele, um livro chamado Discipulando Nações, de Darrell Miller. Sim. Né? Ele vem trazendo, vem defendendo, né, a questão da teologia judaico-cristã, né? Por que ela é... Valores e princípios. Valores e princípios. Por que ela é melhor? Eu achei fantástico as colocações dele, né? Por que ela é melhor do que... outras cosmovisões. Outras cosmovisões. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar mesmo, né? E dentro dessas questões de mudança de mente, né? De uma cultura, de um culto racional, né? De um culto racional, viver. E as pessoas, elas precisam se abrir para isso. Porque vocês são crentes e tal, e tá tudo errado. Né? Bom de alienado, né? Exatamente. Inclusive, assim, uma perspectiva que precisa resgatar no meio do nosso cristão, é a perspectiva ambiental, ecológica. Porque isso aí remonta ao mandato cultural lá de Gênesis. 1, 26 a 28. Porque alguns falam assim, não, tá vendo, vocês são alienados, porque é como se quem fosse trabalhar com ecologia, fosse ser verde, então abafa a religião. Não é, cara. Não. Muito pelo contrário. O desenvolvimento sustentável é claro, até na lei mosaica. Olha, básico, a higienização. Como é que eles estavam atravessando o deserto, ficaram 40 anos, né? Sem higiene. Como assim? Os próprios alimentos, né, Eugênio? Os alimentos que podiam ser comidos ou não, tinham perspectiva de higiene, né? Literalmente. Sim. Né? E o desenvolvimento sustentável, literalmente, se a gente não cuida, água, terra, né? Nós somos, vamos dizer assim, pó. Não cuida disso. Nas coisas básicas. E é legal também que orientações na lei, questão do tempo de descanso. Flora, né? Fauna e flora. E tempo de descanso do campo. Sim. Você não podia exaurir o campo. Você tinha que deixar quase com um a colheita, sabático. os 7 anos. Um sabático para descansar. A chuva serôdia, a chuva temporã. Meu Deus. E eu achei legal, coloca aí a imagem que eu mandei para a produção, de um experimento simples, mas que mostra a importância da natureza, a importância da vegetação. Simples, né? Uma imagem da internet. Olha a diferença da cor da água. Foi a mesma água depositada nos 3 vasilhames. O da direita só com terra, o do meio, o terra com um pouquinho ali de matéria orgânica, e o terceiro com vegetação. Olha a cor da água do primeiro, do segundo e do terceiro. Fantástico. Não é? Fantástico. Então, assim, a natureza, preservar a natureza é para a nossa própria sobrevivência. Tem um versículo que arde no meu coração, e eu creio que tem a ver com isso aí, é aquele de Romanos, onde diz que a criação inteira geme, aguardando a redenção. Né? A redenção, né? A transformação, a revelação dos filhos de Deus. Porque ela ficou sujeita, e aí o próprio texto, né? 8 e 18 em diante, ela ficou sujeita não por si mesmo, mas pelo pecado, né? Pecado que é sujeito. Que a gente fez, né? E eu creio que Jesus resgatou a mordomia que Adão perdeu. Isso. Né? Então, a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade como igreja. Uma coisa que pontuou aqui, que é necessário até comunicar isso no nosso meio, a diferença do mandato cultural e a grande comissão.
Literal. Sim. Então, mandato cultural, qualquer pessoa, independente de religiões, ele tem que fazer. Como ser humano, ele tem cuidado do cosmos, né? Por isso, até depois, até provocar uma questão de salvação aqui, já que eu tenho 2 teólogos aqui. Olha, porque João 3,16, você segura isso aí, vou lançar isso aqui. Quando fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna, a palavra mundo ali é cosmos. Isso. Eu quero provocar aqui a discussão se cosmos ali não pode ser o planeta todo. Mas vamos conversar isso depois do intervalo. Já voltamos. O saxofonista das grandes multidões. Ai. Não faço não. Você, vou mexer aqui. Você aqui no seu casamento quer um saxofonista de primeira? Chama Eugênio César. Que é Ele isso? toca Kennedy, que chama o cara? O Kennedy popularizou o saxofone na década de 90. Isso é fato. Mas você já tinha boa experiência na década de 90, fala a verdade. Mas nem tanto. Ele era o comando. Comando. Ele tocava bem? Sim, ele toca muito bem. Não, porque quem é leigo, né? O Kennedy literalmente popularizou. E o Léo Gondelman? É o nosso brasileiro. Toca bem mesmo também? Também, sem dúvida. E o Eugênio César? Eu tô na fila. Eu tenho um CD do Eugênio de hinos, né, Eugênio? Sim, são. Eu interpretei ou traduzi, assim, na hinologia, né, clássica, aí, vamos dizer assim, os hinos tradicionais, né? Eu interpretei ela no saxofone nas 3 modalidades, né? São 4. Soprano, que é equiparado à voz humana, né? Soprano, tenor, barítono e contralto, que é o sax alto. Mas são 4 instrumentos diferentes? São 4 instrumentos, Aí, literalmente, em relação ao timbre, né? O tenor e o soprano são, na tonalidade, eles são afinados em si bemol, e o contralto, que é o sax alto, comumente dito, sax alto, o sax contralto e o sax barítono. O sax barítono, eu não sei se pode falar aqui, é daquela Lisa Simpson, que ele é imenso. Estou fazendo propaganda também, né? Não, problema, não, Simpsons não precisa mais de propaganda. E eu estou perto de ser o saxagenário daqui a alguns anos. Trocadilho de tiozão do pavê, né? Mas, aí concluindo, então aí se você falou do meu CD, né? Isso aqui é, por favor, isso. Então eu traduzi na musicalidade, né? Com estilos diferentes, com gêneros musicais, traduzia a hinologia, os hinos. E olha, nós temos uma geração nova de cristãos evangélicos que não tiveram o privilégio né, de conhecer os hinos. Que coisa linda. Que é um tesouro, né? É histórico, é espiritual, é profético. Nossa! A gente até comentou naquele programa que a gente fez do Amazing Grace, né? Da Eterna Graça, que é um hino maravilhoso, Sim. né? Tem mais de 200 anos. Tem um também que eu gosto demais, que é... Aqui em português ficou como Tenho Paz em Jesus, sou feliz com Jesus. It is well with my soul. It is well, está tudo bem com a minha alma, mais ou menos. Isso. Que a história é linda. Horácio Spector. Essa história é linda. Vibrante. Quem tiver oportunidade, vá no YouTube. Isso. É Horatio. Horácio em inglês, né? Spector. É maravilhoso. It is well with my soul. Que é Sou Feliz. Sou feliz. Seria cantor cristão. Né? É porque é um missionário, né, Léo? É um missionário. E a história dele é tremenda. Vibrante. Porque a gente canta, né? Sou feliz com Jesus e tudo. Mas ele no hino, ele fala assim que tá tudo bem com a minha alma, mas se você vai ouvir a história dele, quando ele compôs esse hino em alto mar. Sim. Perdido as 4 filhas. E um filho novinho antes desse acidente, né? Então, assim, o background de compor esses hinos era uma coisa muito forte, né? Tem aquele texto também que diz, né, que Deus, né, Jesus, né, os últimos versículos do Antigo Testamento, quando ele viesse, ele reconciliaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né, para que a terra não fosse ferida com maldição. Uma das interpretações que eu entendo é que as nossas gerações elas precisam ser reconciliadas. Coisas desses valores não podem se perder. Marcos antigos não podem ser removidos.
Né? Tanto é na lei judaica, né? Que é para se transmitir para a próxima geração. O Salmo 78, ele é objetivo nisso. É da gente contar a história para a próxima geração e repassando ela. E isso é tudo para nós, é a palavra, a Bíblia, né? De como chegou até nós. Então, nós temos um legado aí. Exatamente. E até para que não haja um empobrecimento Isso. né? Poético, litúrgico. Isso. Principalmente, assim, em relação à música, meu menino hoje que tem 14 anos, ele está tocando na igreja. Baixo, guitarra, violão. E às vezes eu falo para ele, olha, vai estudar, vai conhecer a história das pessoas, vai conhecer os hinos. Isso. Né? Porque o jovem, a cabeça dele, tipo assim, olha, né, o novo momento. É melhor. The moment, O the novo, time. né? Sabe? Né? Então, assim, essas coisas não podem se perder. E parece... só para o pessoal de casa, nós vamos falar eu falei de João 3,16, o Cosmos, tá? Mas só porque o papo é papo, né? Depois nós vamos voltar para o Cosmos. Mas porque eu acho que há um empobrecimento em termos de letra. Nós no Brasil, nós temos uma questão muito melódica, muito forte. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu não sabia falar nada de inglês. Né? Mas eu adorava as músicas norte-americanas por causa do ritmo. Sim. Cantavam embromation, sabe aquele embromation básico? Né? Mas por causa do ritmo. E me parece que o cristão evangélico hoje, contemporâneo, está meio no embromation também. Porque você pega, muitas pessoas gostam da música, mas se fizer uma análise da letra, vai ver que a letra é sofrível. Pobre. Pobre e às vezes... Até literária ou poética. Não tem até poesia na música. Ou então aquela rima pobre, né? Assim. Rimar Jesus com cruz com luz. Por favor, quando eu estou falando de pobreza, porque assim, é muito óbvio. Sim. Jesus, cruz e luz é uma rima... óbvia. Sim. Né? A poesia vai para além disso. Isso Estava até vendo minha filha, ela estava ouvindo algumas músicas que tem uns grupos muito bons aí. Tem dois rapazes, os Arrais, por exemplo. Sim, sabe? muito bom. Você percebe talento neles. Eu não quero aqui ficar citando, não, mas há várias pessoas muito talentosas hoje. Sim, né? Eu vou citar um, Marcos Almeida. Marcos Almeida. Que preciosidade. Né? Ele é da Palavra Antiga, né? Eles desvincularam, né? Ele era, quer dizer. Isso, mas a expressão... Um dos meninos referência hoje, né? Sim, faz pensar. Uma música, aí esse é o desafio. Música... que isso também nos Estados Unidos tem muito. Europa nem tanto por causa da enologia, mas se for na música contemporânea, música cristã e música gospel. Tem essa diferenciação. Qual seria a diferença? Vamos dizer assim, pontualmente, né? Lógico, sintático, sem ser simplista. A música cristã, ela valoriza esse poético, o evangelho e o ser cristão. A música gospel, aí é lógico que veio muito do americanizado. É a música evangélica, mas baseada na experiência. Tá. Entendeu? Então, assim, não é que a cristã não tenha a experiência, mas a gospel, no geral, e tristemente ficou muito banalizado, ficou na rima, ficou na experiência pessoal. Entende? Entendo. Aí E também o que eu percebo é que... eu já até comentei isso aqui em alguns programas, essa questão da horizontalidade. Eu acho que as músicas gospel, muitas são horizontais, assim. Sim, eu. E canta para o seu irmão, não fala para o outro. E não são músicas que ou falam para Deus ou falam de Deus, entende? De Deus, Quase antropocêntricas, isso, né? Isso. Quase antropocêntricas, né? O homem, os seus sentimentos, as suas necessidades, né? Então. Aquela autoajuda, né? Aquela quase uma... E nem entrando no gênero musical, porque às vezes a pessoa gosta, aí é escolha, é gosto. Não gosto dessa música. Eu gosto de sertanejo universitário, não gosto. Você... O que você está amigo? Tem outros gêneros também. É ritmo, é gênero musical. Mas tem isso, sabe? Por exemplo, óbvio que eu tenho meu gosto, né? Eu sou mineiro. Então, assim, eu sou mineiro pela minha idade, o ritmo, por exemplo, eu gosto muito do ritmo Clube da Esquina,
que são os Beatles brasileirados, assim. Sim. Você entende? É um ritmo que me agrada os ouvidos. Não quer dizer que isso agrada os ouvidos de Deus. Agrada o ouvido do Cássio. Isso. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, na igreja vai cantar, eu te citei aqui, o estilo pentecostal. É um estilo, já é um estilo musical, o estilo pentecostal. Mas se se usa muita voz. musicalmente, é shot, é forró, né? Se for musicalmente, né? É assim, muito baiano, né? Então... Do que eu estou lembrando, eu lembro que, por exemplo, tem uma música que me preocupa muito, já até chamei essa discussão outra vez aqui, porque, por exemplo, tem uma música que me preocupa quando as pessoas cantam na igreja, música de guerra. As músicas de guerra me preocupam, cara, sério, porque, assim, via de regra, não, via de regra não, essas músicas são veterotestamentárias, porque você não tem música de guerra no Novo Testamento. Verdade. Então, assim, porque isso é teologia pura, né, cara? Você pegar, por exemplo, a realidade, né? Tem uma que fala assim, sobre tua tenda ao meu irmão no vale encantamento, está a bênção do Senhor, a força dos meus inimigos. São textos literais da Bíblia do Antigo Testamento. Sim. Jeová teu cavaleiro, que cavalga para vencer, a força dos seus inimigos cairão diante de ti, e o pessoal grita e pula e tal. E eu fico pensando na representação social, na representação que está na mente de quem está cantando. Quando pensa assim, todos os teus inimigos cairão diante de ti, deve estar pensando no quê? Cara. No cunhado, na sogra. Sim, no colega de serviço, que está puxar o pé. Meu Deus do céu. Mas não é, eu acho isso perigoso, cara. Muito perigoso. Porque a pessoa às vezes sai da igreja, ela sai assim, pilhada. Vingança. É muito complicado. Aí canta aquela música que você está pensando. Ponto. Você sabe? Ponto. A que música... não tem nada de mel. Isso, ponto. A vingança gospel, né? Não é? Não é? Terrível, terrível. É fel. Mas eu sempre... Tem até uma cantora, uma irmã, que chama-se Cristina Mel. Eu sempre pensava que ela cantava a música da vingança. Olha que interessante, né? Não é ela que canta. Aí a gente associa. Que se associa. Mas deixa aqui, vamos mudar de assunto. Vamos voltar então. Que a gente está falando sobre natureza. Coloca de novo a imagem, se for possível, produção, da natureza aí, dos 3 potezinhos, é possível, da água, mostrando a diferença que a água fica num terreno em que... Olha que legal isso aí. No terreno que tem vegetação, a água sai pura. E um terreno que não tem, vai ficando, né, pior. E aí nós estamos falando da importância do envolvimento do cristão com a ecologia, com a natureza, o desenvolvimento sustentável. Literal. E aí eu fiz uma provocação, porque eu sei que a interpretação de João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, a palavra mundo ali no original, no grego, é cosmo. Isso. Né? Agora, cosmos, aí, por exemplo, quem é calvinista mais extremado, interpreta aquele cosmos como eleitos, porque Deus amou os eleitos e morreu pelos eleitos. Isso aí é um dos pontos do calvinismo, né? Calvinismo mesmo. Tem alguns que consideram aquele ali cosmos como as pessoas, Deus amou a humanidade. Né? E tem outra interpretação com a qual eu tenho mais simpatia, óbvio, não é simpatia. Simpatia com base na análise bíblica da palavra cosmos. A palavra cosmos na Bíblia, a maioria das vezes ela é usada como a criação. Isso. Criação. A criação. E eu entendo fauna, flora. Isso. Então, quando Deus mandou Jesus, Deus não mandou só para resgatar, para salvar vidas espiritualmente, humanas. Para resgatar os animais, a natureza. Isso. Eu estou sendo muito herético ou não? Cristo, ele reconciliou consigo, diz a Bíblia, todas as coisas. E aí agora um desafio escatológico. E ele, na segunda vinda, né, no seu reino eterno e tudo de bom, esse é uma linha fininha. Ele reconciliará tudo nele mesmo. Vai convergir para ele. Então, imagina para que... Vou pontuar isso, você falou de cosmo, a barata cumprindo o seu propósito, o pernilonguinho, que a pulga. Né? Agora, é interessante isso, todo o cosmos, né? Quando Deus criou, né? Quando Deus fez a criação no Éden e falou para Adão para dar um nome, como é que era essa criação? Por exemplo, segundo eu já li, como é que eu posso dizer? Não havia depredação de animal com animal. Isso. Olha Isaías 11, aquele texto profético. Como um cordeiro,
com o leão. Sim. Né? Animal, estou falando. Né? Porque tem a metáfora e tem a comunicação Sim. espiritual, aí, né? Da espiritualidade. Aí, imagina a cobra, né? Junto, tá lá o texto, estou lembrando aqui, mas é Isaías 11, verso 5 em É a diante. criança brincando com a áspide. Né? Isso. Então, eu acredito e crendo nas Escrituras, essa restauração de todas as coisas. Entende? Será que a gente ia ter uma criação herbívora? Como? Daí, por isso, na pontualidade escatológica, de novo, e os mil anos de Cristo reinando na Terra? Então, isso é debate. Isso é um debate, porque há muitas controvérsias e, tristemente, divergências escatológicas. Não, Deus vai destruir essa terra toda. Mas aí é um ponto para pensar, por causa dessa grandeza do cosmos. Quando ele criou todas as coisas, ele não falou que era bom? Ele ia destruir, né? Então, assim... Bom, eu ia dizer que é bom, não é bom, porque tem uma discussão sobre o que é bom, sobre a questão do vil metal, do dinheiro. Né? O nosso querido tio Uli, ele fala assim, dinheiro não traz felicidade, me dê o seu dinheiro e seja feliz. Dinheiro traz felicidade, não traz? A Bíblia não fala que o dinheiro é mal, concordam? Então. A Bíblia fala que o dinheiro é mal? Não. O amor ao dinheiro. Aí Paulo explica lá clarinho. Então, o amor ao dinheiro. Né? Mas o ter dinheiro não é mal, não. Não, né? de maneira alguma. Agora, olha que legal, eu vi essa charge na internet. Ali está um cidadão entrando, está vendo as malas cheias de dinheiro. Sim. Eu não sei se é alguém ligado a algum político brasileiro, está entrando com as malas cheias de dinheiro, né? Pode ser. E a morte está dizendo para ele assim, pode deixar aí do lado, porque aqui você não tem onde usar. Não vai precisar disso aí. Você não vai precisar disso aqui. Eu achei interessante essa... E de tapete vermelho e tudo, hein? Você está entrando, né? Está entrando ali e, óbvio, a morte está dizendo que você não vai precisar de usar dinheiro. Ele está entrando no cemitério, quer dizer, está morrendo. Aquela morte ali, simbolicamente, a gente associa muito a morte, mas pensando no inferno. Vamos pensar na morte, o fim da vida, né? Dessa vida corpórea. Isso. Né? Mas mesmo para o cristão que vai ressuscitar, também no céu não vão precisar de dinheiro, né, gente? Então. Não. Então, para que serve o dinheiro, né? Qual que é a nossa relação com o dinheiro? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, do apego que nós temos ao vil metal, cara. Ontem Outro dia, né? Outro dia, eu tive o privilégio de fazer um velório, abençoar uma família e eu particularmente... Privilégio? Porque eu nunca tinha ouvido porque é algo que até entre os colegas pastores, né, o nosso grupo de pastores que a gente participa, né, assim, eu tenho ficado assim meio famoso, vamos dizer assim, por gostar de fazer. Por ser instrumento de Deus na vida da família enlutada. A gente se dá. Aí você pode me chamar e eu toco um hino, tá? Que legal. Pera, eu vou pegar o celular de vocês dois aqui agora. Pelo amor de Deus. Gente, como é difícil fazer velório. Com sinceridade. Porque aí, é difícil. Só uma pontuação, que isso aqui é básico. Aonde até a nossa teologia vai se calar. Você é confrontado com a realidade. Por isso que Jesus falou que é melhor você estar nessa. Então, você está numa casa do velório. Salomão disse isso também. Exato. Né? Então, assim, eu estava ali trazendo essa palavra de conforto para a família, servir. Carinho, o velório aconteceu na igreja e a pessoa que partiu, ele era um acumulador de coisas. Gente. Ele tinha construído mais 1 ou 2 andares em casa para poder vender ferro velho e tantas coisas assim. E o que levou? Então, a palavra que eu trouxe foi exatamente assim, de orientação, nesse sentido, de administrar corretamente o hoje. Muito né? bom. As riquezas. Aquele texto, né? Que proveito há em ganhar o mundo inteiro. O próprio Jesus falou, né? Perder sua alma. Para quê, né? Gente, isso é muito sério, assim... a nossa vida é tão efêmera, é tão passageira, a vida que eu digo física. Sim, né? sim. É muito passageira. Quer dizer, se você recebe,
que você invista nas coisas boas, que você invista em vidas. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de dar dinheiro para as obras da igreja, com dízimo, com oferta, acho que não entendeu ainda, sabe? Que se você tem algum dinheiro, é porque Deus permitiu que você ganhasse, seja trabalhando, seja, não é isso, recebendo de alguma forma. O dízimo e a oferta tem que ser um ato natural nosso de desprendimento. E se for objetivado no Evangelho de Jesus, principalmente Nova Aliança, não é 10%, é tudo. Tudo? É tudo, cara. Tudo. Essa é uma síntese objetiva. Ah, não, eu já dou 10%. Uou, que é isso? É cota, né, Dilo? Paga o dízimo aí na igreja. Eu pago, eu já vi essa expressão, acha problemática, pago, não? Gente, mas isso é tão interessante, porque muitas pessoas, às vezes Deus permite que essa pessoa perca o emprego, perca as coisas, para ela saber o seguinte, se eu tenho, é porque Deus me deu. Então eu devolvo para Deus. Eu tenho um testemunho dentro disso, porque quando eu recebi a convicção de chamado, né, Deus, ele me abençoou, né? E assim, um mês depois que eu casei, eu falei, olha, eu trabalhava em 2 empregos, minha esposa em um, e falou, olha, a gente vai se automanter, a gente vai montar. Perdi os 2 empregos no mesmo mês, um mês depois de casado. Eita! Tive um tratamento hoje, graças a Deus, entendo a coisa. Foi ser missionário na Índia. Não adianta nada esse emprego na Índia, filho. Não é? Pastor Leonardo, obrigado, querido. Obrigado, eu. Reverendo Eugênio César. Oh, nem tanto. Obrigado, querido. Beijo na Iris, viu, que a Iris outro dia mandou beijo pra gente. Eu não deu tempo de ler, Tava no finalzinho. Um beijo, linda. Valeu. Muito obrigado a você que participou desse bate-papo. Eu te espero de segunda a sexta, meio de 15, sempre ao vivo aqui na Rede Super. Um beijão, até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.